Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Os meus filhos eles estão numa fase interessante, que a Melissa, que é menor, ela gosta demais daquelas histórias que são aquelas histórias da nossa infância. Ela quer então saber a história da Branca de Neve e os Sete Anões, da Bela e a Fera, essas histórias todas que tocaram a gente desde pequeno. E eu estava lembrando uma história interessante, que você deve lembrar também, porque ela é muito contada e recontada até hoje, que é a história dos três porquinhos. Os três porquinhos, se você lembrar, eles construíram casas para se proteger do lobo mau. Um dos porquinhos construiu sua casa com palha. O segundo construiu a sua casa com madeira. E o terceiro construiu a sua casa com tijolos. Quando o lobo mau então chegou, soprou e soprou e soprou, e as casas que foram construídas em palha e em madeira caíram, desabaram. Mas ele não conseguiu nem mover a casa feita de tijolos. Passando para a vida real, tem uma história interessante de um homem chamado Dan Nelson. Ele fez uma construção, que é a construção de uma casa, que hoje é conhecida por Casa Tsunami. Sua estrutura consiste em salas de habitação elevadas com muitos reforços de aço. É considerada a casa mais resistente do mundo, construída justamente para resistir à maioria dos desastres naturais que possam preocupar qualquer pessoa que more à beira da praia ou numa região costeira. Essa casa, segundo o Dan Nelson que construiu, é resistente a terremotos, ventanias e até tsunamis. Daí o apelido dela, Casa Tsunami. O Japão, que é um país que sofre muito com terremotos, tem desenvolvido uma engenharia incrível contra aquela atividade sísmica que pode dar prejuízos enormes, como foi aquele tsunami ocorrido em 11 de março de 2011, onde morreram mais de 18 mil pessoas. Mas eu gostaria de refletir com você, à luz do Evangelho, essas questões. Vamos pensar um pouco. Para então fazer uma analogia correta com o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que pensar que aquele que é sábio, a pessoa que é sábia, ela constrói a sua casa em edificações firmes. E isso é muito bom, isso é muito importante e eu creio nisso. A tecnologia, as melhorias, todas vêm para nos ajudar, nos abençoar e nos proteger. Mas nós temos que pensar aqui numa dimensão espiritual. A Bíblia nos fala que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Construir a casa sobre a rocha, que é Cristo, vai nos certificar que ela nunca irá desabar. Quando nós usamos qualquer outro tipo de elemento para construir as nossas relações, as nossas vidas, a nossa história, muito provável que ela venha desabar. Fazer então as coisas fora da rocha, que é Jesus Cristo, é muito, muito arriscado. E, muito provavelmente, as coisas não serão como deveriam ser. Uma vida abençoada, uma vida próspera, cheia de Deus, cheia de alegria e paz na presença do Senhor. Só o que é construído nesse fundamento sólido chamado Jesus Cristo é que permanecerá para sempre. Jesus quer que você assuma um compromisso com Ele então, para que tudo seja construído na rocha sólida que é Ele próprio. E assim, você colherá os frutos da bênção divina sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus e Pai, o Senhor é a nossa rocha, é a rocha dos séculos, é o alicerce da minha história e da minha vida. Ajuda-me, ó Deus, a confiar ainda mais em Ti e edificar tudo na Sua presença. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém.